Eu quero dizer para você que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Disso você não precisa ter dúvidas e nenhum tipo de receio, porque o que está escrito nessa palavra, nas palavras de Deus, vai se cumprir na sua vida. Ele vai se manifestar por você para trazer resultados como você nunca viu na sua vida. Aliás, ver Deus agindo, você já viu. De alguma forma você já viu a manifestação de Deus abrindo portas, trazendo livramentos, mas tudo que ele já fez por você não é nada em vista do que ele ainda vai fazer. Por isso, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Confia em Deus, porque o nosso Senhor é Deus Todo-Poderoso para fazer o sobrenatural na sua vida. Esse é o A Busca Devocional. Se você não conhecia esse canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É um canal de devocionais, onde todos os dias nós temos buscado em Deus uma palavra, buscado em Deus uma direção para as nossas vidas e, sobretudo, nós temos buscado uma comunhão com Deus. Por isso, no final desse devocional, eu quero orar com você, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida e nós vamos pedir para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos fortaleça para que diante de todas as nossas lutas possamos alcançar vitórias e que também Ele nos dê a paz, paz de espírito, paz na nossa mente, para que também nós possamos aproveitar os bons momentos, porque o Senhor tem feito coisas boas. O nosso devocional hoje está no livro de Salmos 126. Você vai acompanhar comigo na tela. Eu queria que você prestasse bem atenção no que vai ser falado, porque isso vai te ajudar a ter um ponto de vista diferente da sua vida, da sua própria vida, daqui para frente. Por que isso? Olha o que diz aí. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião ou a Sião, estávamos como os que sonham. Uma das coisas que você jamais pode perder, deixa eu deixar com a tela dividida aqui, é essa questão do sonho. Você precisa sonhar. Você precisa ter essa visão de coisas que você quer alcançar, de coisas que você vai conquistar. A verdade é que nós não vivemos uma vida perfeita. Isso é um fato. Mas como alcançar, passo a passo, tudo aquilo que nós temos de alcançar na nossa vida? Nós precisamos ter esse sonho, esse desejo, o propósito de alcançar. Porque a partir do sonho que vem os planos, a partir do sonho que vem essa busca em Deus daquilo que Ele pode fazer, porque existe a sua parte, o seu papel, mas existe aquilo que só Deus pode fazer. E quanto a isso, a partir do momento que nós sonhamos, nós nos preparamos, planejamos e também passamos a contar com Deus. Ou seja, aquele que sonha, normalmente, ele vive pela fé. Ele vive. Então, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam a Sião, ou os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aí ele segue falando o próximo versículo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Mas o que me chama a atenção aí é o próximo versículo. É a visão, a perspectiva própria daquilo que estava acontecendo, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Qual é o detalhe disso? Eles reconheceram que o Senhor havia feito grandes coisas por eles. Já não foi mais só uma questão de como as pessoas enxergaram, de como as outras nações via tudo aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Mas eles reconheceram que o Senhor realmente havia feito grandes coisas. Um dos problemas que hoje a gente consegue identificar da parte de muita gente, eu tenho conversado com muita gente, eu tenho atendido muita gente, as pessoas têm dificuldade de reconhecer aquilo que o Senhor tem feito na vida delas. As pessoas têm dificuldade de reconhecer os livramentos que Deus deu, as portas que Ele abriu. As pessoas vêm encontrando dificuldade de entender que,
se elas chegaram aonde chegaram, bem ou mal, diante de tanta dificuldade, de tantas lutas, elas só puderam chegar aonde chegaram porque o Senhor fez grandes coisas. Porque o Senhor deu fôlego de vida, porque o Senhor deu direção, porque o Senhor trouxe livramento, porque o Senhor cuidou de alguma forma. Mas isso tem sido muito difícil da parte de alguns de reconhecer pelo fato das pessoas terem um costume de olhar mais para os seus problemas do que olhar para aquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Então vamos supor, Deus trouxe um grande livramento, mas o ponto de vista de muita gente com relação àquele grande livramento é negativo. Deus abriu grandes portas, mas não é o que a pessoa queria, não é onde ela achava que iria alcançar, ou não existe aquele sentimento, aquela sensação de satisfação. As pessoas vivem insatisfeitas. É como se nada tivesse bom, é como se nada fosse suficiente. E isso acaba causando essa questão de não reconhecer. Acaba trazendo isso, o fato de não reconhecer que realmente o Senhor fez grandes coisas. Porque se você olhar a fundo e observar os mínimos detalhes da sua vida, do que você tem vivido hoje, talvez aquilo que você hoje vê como problema ou que seja um muito trabalho, é fruto de orações que você fez. É fruto de uma fé que você plantou lá atrás. Você já está colhendo resultados dessa fé. O Senhor tem feito grandes coisas. Então a pergunta é, por que você vai trocar o fato de reconhecer as grandes coisas que o Senhor tem feito pela insatisfação ou pela ingratidão? Por que você vai trocar as grandes coisas que o Senhor tem feito por esse pensamento de que ainda não é o que você queria? A vida é construída passo a passo. Tudo que Deus tem para fazer em nós não vai acontecer de um dia para o outro, com um piscar de olhos. É só você parar para pensar no seguinte, a gente está vivendo tempos de calor, não é isso? Mas quando vem aquela chuva, refresca. A chuva veio, trouxe aquele ar novo, apesar que tem dia que chove que parece que nem choveu. Mas a chuva é boa, é necessária. Só que quando vem na medida certa. Agora você imagina aquele temporal que vem e devasta tudo, e destrói tudo. Isso é uma analogia com respeito às bênçãos de Deus, às coisas boas que o Senhor tem feito. Tudo vai acontecer no seu devido tempo. Deus não vai entregar para você coisas que Ele está preparando para você fora do tempo, sem que você tenha preparo, sem que você tenha estrutura, sem que você tenha condições de receber essas grandes coisas, essas bênçãos que Ele tem preparada, para que isso não faça você se perder, perder sua fé, perder sua comunhão com Deus, para que você não se perca quanto ao orgulho, para que você não venha fugir dos planos que Deus tem para a sua vida. Então as coisas vão acontecer no seu devido tempo, mas todas aquelas que Deus já fez, ou que Ele vai, ou que Ele está fazendo, o nosso papel é reconhecer, é entender que realmente Ele tem feito grandes coisas. Ele tem cuidado de nós. Então começa a observar os mínimos detalhes. Começa a observar as coisas pequenas. Aquilo que Deus tem feito, que talvez para você não causa um grande impacto, mas que faz parte de um contexto de coisas grandes que Ele está fazendo por você. Os versículos seguintes dizem assim, olha, então diz esse, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então passe a se alegrar por isso. Aí ele fala, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Você pode plantar com choro, com dores, mas a hora de colher
você vai ter momento de alegria. Para isso, reconheça as grandes coisas que o Senhor tem feito. Ele segue falando o próximo versículo, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que você plantar em Deus. E essa preciosa semente diz respeito a uma fé pura, uma fé limpa, uma fé que envolve reconhecimento da grandeza de Deus e de tudo aquilo que Ele tem feito. Ainda que com choro, quando você lança essa semente pura, perfeita, quando você planta, faz a sua parte, então você vai ter alegria na hora de colher. Você vai viver essas grandes coisas que o Senhor vai continuar fazendo, porque fazer Ele já fez, mas Ele vai continuar fazendo na sua vida. Eu quero orar por você agora, pedindo para que essas coisas grandes ou grandes coisas continuem na sua vida. Que Deus continue cuidando de você, cuidando da sua casa, que Ele continue fazendo a obra maravilhosa que Ele tem feito, que talvez até hoje você não vinha reconhecendo, mas que a partir de hoje você vai enxergar com uma nova visão. E o que é interessante quanto a isso? Nisso a gente vê que Deus não falha. Deus não deixa, Ele não deixa de fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Ele não deixa de agir conforme a sua palavra, conforme o seu caráter. Por isso, nunca duvide daquilo que Ele vai fazer na sua vida. E seja grato. A palavra de ordem hoje é essa: gratidão às grandes coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas. Porque coisas muito maiores, coisas poderosas Ele ainda vai fazer. Ele vai trazer grandes resultados. É momento de oração. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua santidade. Estamos buscando aqui a força que vem de Ti, a bênção do Senhor, meu Pai, para que possamos continuar vivendo essas grandes coisas que o Senhor tem preparadas para nós. Eu oro aqui por aqueles que, de alguma forma, não têm conseguido enxergar a Tua grandeza, não têm conseguido observar, valorizar, reconhecer aquilo que o Senhor vem fazendo, Pai. Pessoas que, por causa de tantos problemas, acabam olhando mais para esses problemas do que para aquilo que o Senhor já está fazendo, para essa grande obra, essa maravilhosa obra que o Senhor já está fazendo. Então eu peço que o Senhor ensine hoje e já a partir de hoje, para que essa pessoa comece a enxergar a vida dela de uma forma diferente, para que ela comece a valorizar e a entender que o Senhor está agindo, que o Senhor não desampara, que o Senhor não deixa na mão. Então eu peço a Ti agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, venha a essa mente, a esse coração e vem fazer a Tua obra, o Teu trabalho, o Teu agir, transforma tudo que precisa ser transformado. E com o Teu Espírito vem trazer a força, para que essa pessoa, mediante a lutas, mediante a tempestades, a desertos, ela continue firme numa só fé e num só propósito. Fale com Deus, peça em oração para que o Espírito de Deus venha ao seu encontro, para que Ele venha te fortalecer no dia de hoje e você possa alcançar ainda mais dessas grandes coisas que o Senhor tem para você. Fale com Deus, abra o seu coração para Ele agora. E a presença do Senhor vem sobre você, Ele vem ser o seu auxílio, a sua força, Ele vem ser a sua paz, a sua condição para vencer a tudo aquilo que você tem enfrentado. E é Ele quem continua fazendo grandes coisas na sua vida. Assim como Ele já fez, portas se abriram, grandes livramentos,
bênçãos que ele trouxe de coisas que eram impossíveis de acontecer. O Senhor continua na sua vida a grande obra. Ele continua na sua vida o trabalho de manifestação para mudar tudo o que precisa ser mudado. Então receba a bênção do Senhor. O poder do Senhor vem ao seu encontro. Pai, que haja a tua força, o teu poder sobre essa pessoa. Que assim como o Senhor já fez, que grande obra continue sendo feita nessa vida. Eu declaro isso sobre você agora. Grande obra do Senhor continua na sua vida. Grandes coisas o Senhor faz em seu favor. E você vai viver o desfrute disso. Na sua família, na sua saúde, nos seus negócios, nas suas finanças. O Senhor te guarda, livra você e toda a sua casa, Ele te abençoa, receba a força, o poder do Espírito Santo que vem sobre você e receba a certeza da sua vitória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém. A bênção do Senhor está sobre você. Grandes coisas fez o Senhor em nossas vidas. E isso não parou. Ele vai continuar fazendo essas grandes coisas e você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Esse é o A Busca Devocional. Você pode se inscrever no canal, vem fazer parte dessa comunidade. Vamos buscar juntos uma vida com Deus, respostas que vêm do alto. Vamos buscar juntos o cumprimento das promessas. Eu fico por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo devocional.